strong. Voltando aqui para nossa convidada, que eu já dei boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer você já por ter aceito o nosso convite, né, de vir nos prestigiar. Gente, ela veio da cidade ocidental. Tudo bem? Tudo bem. Assim, eu já quero lembrar aqui, já falar por que ela está aqui. No início do ano, muitos sabem que eu passei por um momento bem difícil de saúde. Muitas vezes eu fiz o programa assim, ó, nas últimas, só Deus por um milagre do Senhor. E eu passei por mãos, né, por vários atendimentos, vários lugares médicos, e eu cheguei na mão dessa enfermeira onde me atendeu com tanto carinho. Gente, eu me senti tão acolhida que eu acho que a cura começou ali. Não foi? Foi. E eu falei pra ela assim, olha, eu vou mencionar, eu inclusive até falei no programa da semana, né, do atendimento lá da cidade ocidental, estão de parabéns, né, a administração que rege tudo, porque eu gostei do atendimento. É normal, é comum, é dever, mas a gente ainda encontra em alguns lugares que o atendimento não é esse. E que eu acho que isso já é metade da cura, esse atendimento, essa atenção. O que você já tem a falar sobre isso? Uma das características, né, que eu procuro levar para dentro do consultório é justamente esse, né? É um atendimento que a gente chama humanizado, né? É olhar ali não só o que o paciente está nos falando, né? Mas de uma forma como um todo, né? Então, foi um prazer ter te atendido, né? E eu lembro que no dia mesmo ela até comentou e eu falei, olha, eu não sei, eu fico um pouco nervosa. Não queria, não. Já tá marcado mais de mês, né? Já tá marcado mais de mês. Mas é uma honra, né? Primeiramente estar aqui. É uma honra pelo convite, Obrigada. Né? E por ter sido aí um instrumento de alguma forma, né, na sua vida, naquele dia, naquela situação, né, para que as coisas pudessem ter dado certo até aqui. É verdade, graças a Deus, né? E hoje estou bem, graças a Deus deu tudo certo. Então, vamos começar. Eu quero conhecer você um pouquinho mais, né? Eu quero que você fale mais sobre você. Quem é Jennifer Moraes? Quem é que está por trás desse nome? Bom, primeiramente, eu sou mulher, trabalhadora, guerreira, e a mulher que está por trás desse nome é uma enfermeira, sou casada, tenho um filho de 2 anos e 6 meses, um enteado, a coisa mais linda, de 3 anos e 11 meses. Sou filha, trabalhadora, me formei há 6 anos, estou aí cursando uma pós-graduação em UTI e sou cristã. Nossa, que legal. Gente, como sempre, a mulher exerce vários papéis, é filha, mãe, esposa, hoje em dia. Olha, a gente tem que se desdobrar, não é fácil. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com alguém a respeito disso, eu falo que a gente, muitas das vezes, tenta abraçar o mundo, né? E não é fácil acertar na educação do filho, mas errar como esposa. Amanhã você acerta como esposa, erra como profissional, acerta como profissional, erra como ser humano, e não é fácil, né? Eu estava conversando até com a Miriam sobre isso. Nós tentamos aí fazer dar certo, né? Então, da melhor forma possível. É como se fosse uma dança, né? E aí você vai tentando fazer com que as coisas se encaixem da melhor forma possível. Não sou perfeita, nossa, eu estou muito longe de ser essa mulher perfeita, mas tento da melhor forma dar o meu melhor em todas as áreas, né? Como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, como serva do Senhor. Então, com certeza, não é fácil. Não é uma fácil. dança. Eu vendo você falando aí,
tipo, você tem que saber dançar para não deixar falha o menos possível, né? Em alguma área, por exemplo. Só o fato da gente trabalhar já fica o lado mãe, né? Muitas vezes o lado esposa. E como que você concilia o trabalho profissional e mãe? Como que você consegue? Bom, com meu filho, hoje, graças ao Senhor, né, a minha sogra que fica com ele para que eu possa sair para trabalhar, já começa por aí, né? Uhum. Então a gente hoje tem uma dificuldade, eu sei que como mãe, em quem a gente vai deixar primeiro o nosso filho, para depois a gente pensar na parte de sair para trabalhar. A gente né? quer sair segura, né? Isso, então, graças ao Senhor, né, ele providenciou a minha sogra para poder ficar com meu filho. Então eu passo o meu período de 7h30 da manhã até as 5, 6 horas da tarde no trabalho. Então quando eu chego, é toda aquela atenção, né? Aí ele já começa a fazer a festinha dele quando me vê. Ah, a mamãe chegou. Brincadeiras que ele fez no dia inteiro ele quer contar. Ele quer ficar perto. E a parte mais gostosa é a hora que ele quer dormir. Porque não interessa o que aconteceu. Na hora que ele quer dormir, é o colo da mamãe. Né? Ele passa o dia todo com a minha sogra, mas na hora de dormir, é o colinho da mamãe. E é muito gostoso, pra mim é a parte melhor, né? E nos finais de semana que eu fico com ele. E aí a gente tenta compensar a carga durante a semana, que não não ficou com ele, né? Aí no final de semana eu tento compensar, estando perto, levando para algum lugar, levando num parquinho lá na Cidade Ocidental tem a parte ali da orla do lago, então a gente passa o sábado, né, um período da tarde quando o sol já está mais friozinho, leva ele para ele brincar um pouquinho, ou leva ele em algum lugar, passeia com bicicletas. Lá em casa a gente tem 2 bicicletas com aquele suportezinho, né, para colocar a criança, e ele se amarra, assim, uma das coisas que ele mais gosta, né, em fazer com a gente é andar de bicicleta. Inclusive, né, lembrei que agora o seu esposo Jonathan. É Jonathan, que nome chique, é Jennifer e Jonathan. Gente, olha, um abraço, viu? Obrigada pela sua presença, né? Está ali acompanhando aqui, isso é muito bom, né? Ter essa companhia, essa força, esse apoio do esposo, estão de parabéns. Obrigada. Tá? Eu também quero mandar aqui um abraço, gente, pra Lina, que foi através dela que eu cheguei até você, uma amigona, que Deus abençoe. E assim, gente, todos os outros apoiadores, tá? Eu quero... Doutora Zizi também, um abração pra você. Me encontrou essa semana e falou assim, olha, eu acompanho o seu programa, gosto muito dos assuntos, dos temas que você aborda. E ela também já é nossa convidada, é uma psicóloga, uma das mais antigas daqui de Valparaíso. Né? Também temos a doutora Marli, tem minha amiga Marinês. Gente, os nomes são infinitos aqui, tá? Eu quero lembrar aqui de cada um de vocês e falando, se sintam, tá? Abraçados por todos nós aqui. Então, é muito gostoso isso, né? Outra coisa, quando você estava falando aí, que é até bom a gente tocar um pouquinho nesse assunto, que é uma coisa muito séria e que traz resultados ou positivos ou negativos com relação ao filho, porque você deixa com a sua sogra. É um lugar seguro. É seguro, eu saio bem tranquilo. Agora você imagina a dificuldade que certas mães passam quando não tem essa pessoa, ou mãe, né, ou uma irmã, ou alguém da família para ficar, porque isso vai dar um resultado no comportamento. Às vezes a criança chega agressiva, chega impaciente, chorando, mal-humorada, porque isso vai de quem está cuidando, não é verdade? E muitas vezes as mães não têm essa escolha e tem que deixar. E tem a parte da criança também, né? A parte em que a criança ela começa também a dar alguns sinais, né? Às vezes a criança ela tá ali mais agitada, chorosa, ou ela tá um pouco impaciente, e às vezes o pai ou a mãe ou a pessoa que está cuidando, ela não entende isso, né? Que ela sente falta do seio familiar ali, do cuidado do pai, do cuidado da mãe, né? Do costume de estar com o pai e a mãe. Então essa falta, essa carência também do pai e a mãe
faz falta para a criança, né? E isso é que a gente também tem que ter um jogo de cintura, até mesmo como mãe, como mulher, né? De quando está com a criança ali, ter um pouco mais de paciência, saber entender que passou um dia inteiro sem você, né? De quando chegar, realmente vai querer atenção, não tem jeito, e você pode estar cansado, o dia pode ter acontecido 1 milhão de coisas, mas que você vai ter que dar o seu melhor ali, naquele momento em que você estiver com o seu filho, independente do que aconteceu. Exatamente. É preciso uma dedicação a mais, porque muitas vezes você chega cansado e tal, mas não pode deixar, porque vai acumulando, né? Eu tiro pelo meu netinho, eu tenho um netinho de 2 anos, e quando a mãe chega do trabalho, ele gruda nas pernas dela e pronto. Então, eu digo, não, é porque ele quer sua atenção, saudade, né? Muita saudade. Então ele tem que ter uma estratégia, tem que ter uma forma de que a criança sinta que seja 5 ou 10 minutos, mas que aquela atenção foi diretamente para ele vai deixar o restante do tempo também mais tranquilo, né? Verdade. Porque mesmo que você esteja perto, grudadinho, mas se você não der atenção, se você fica para a TV ou para o celular ou para outra coisa, não está dando atenção, mesmo que esteja colado. Verdade. É algo emocional, né? Que a criança uma brincadeira, uma musiquinha, né? Às vezes eu deito no sofá, tanto eu quanto meu esposo, e ele tem um desenhozinho que chama Morfo, que ele gosta muito de assistir. E a gente deita para assistir com ele, né? Fala, filho, você quer assistir o quê? Aí ele, eu quero assistir o desenho do Morfo. Aí a gente deita com ele, vai assistir esse desenho, dá um pouco de atenção. Ele tem uns carrinhos, ele gosta muito de carrinho de bombeiro, né? Meu esposo, ele faz parte da parte de brigada, né? Ele é brigadista e socorrista. Então, acaba que a criança é apaixonada aí por carrinho de bombeiro, né? Quem sabe aí no futuro não vai ser um futuro bombeiro, né? Já começa assim, já começa assim. Então, Jennifer, eu gostaria de saber de você o que levou você a fazer enfermagem. Como que nasceu isso? Tudo começou lá na minha avó, né? Em algumas conversas com a minha mãe, ela relata que na época que minha avó estava casada, né? Queria seguir uma profissão, ela gostava muito da área de enfermagem, né? Naquela época não existia o enfermeiro em si, né, nem o técnico de enfermagem, mas já era uma profissão, né, da nossa área. E aí, por conta ali do machismo da época, né, meu avô não deixou com que ela seguisse a carreira de enfermagem. Eu acredito que isso minha mãe levou para ela, e a minha mãe, ela é técnica de enfermagem até aqui aqui no Valparaíso, né? E com a nossa infância, os momentos de domingo que minha mãe estava em casa, ela colocava programas para nós podermos estar assistindo, né? E aí esses programas eram aqueles de anatomia, né? Nossa, profundo! E aí a gente acabava, era o programa de domingo, era assistir autópsia. Então, tanto eu quanto meu irmão, a gente se apaixonou pela profissional que ela pelo cuidado que ela tinha ali com os pacientes dela. Ela trabalhava em home care na época e a gente sempre tinha contato, né, com o familiar que ela trabalhava. Então a gente sempre olhou ela como um espelho mesmo, né? Então tanto eu quanto meu irmão nos formamos em enfermeiros com toda certeza aí. A inspiração foi a minha mãe. Gente, que legal! E como é que foi essa trajetória até essa sua formação, até hoje, né? Me conta um pouco essa sua trajetória de vida. Bom, como eu havia, né, a gente conversando antes, não foi fácil, né? Eu venho de uma família que não é estruturada, né? Não é financeiramente bem, então não foi fácil chegar a ser profissional da área da saúde como enfermeira, né? Escutamos aí vários relatos, até mesmo de alguns parentes da família, né? Em que tanto eu quanto meu irmão, a gente talvez não daria aí para alguma coisa que prestasse, como antigamente o pessoal falava, né? Por conta da minha mãe ser uma mulher separada, né? Há uns 20 anos atrás,
a mulher, quando ela era separada, ela não tinha esse reconhecimento, né? Ela não tinha... Existia um preconceito, na verdade, né? Muito. E aí, para você romper como mulher, né? Criar os filhos era muito difícil. Sim. Então, pelo motivo dela ter que sair para trabalhar e deixar a gente, né, para estudar e tudo, então eu tive que romper todas essas barreiras mesmo, né? Do que as pessoas falavam, da Você situação ouvia financeira. muita coisa das pessoas de fora, na escola você ouvia? Na escola em si, não, né? Na escola eu acho que é porque era um ambiente muito adolescente, jovem, né? A gente não tinha muito esse preconceito lá dentro da escola. Uhum. Mas na rua, sim, na cidade, como eu falei, até mesmo dentro da minha família, né? Existia, sim, essa discriminação, vamos se dizer assim, por conta da gente não ter um pai presente dentro de casa, né? E com certeza isso afetou muito a minha trajetória como adolescente, como adulta, até o dia em que eu conheci o Senhor, né? Que mudou verdadeiramente toda a minha vida. Uhum. E aí a gente começou, né, a trabalhar e a lutar. E aí foi quando eu consegui pelo FIES, né, a fazer a faculdade de enfermagem durante 4 anos. Foi muito difícil, na verdade, foram 4 anos muito difíceis. Teve uma fase em que meu esposo ficou desempregado e aí a gente teve que se sustentar, ainda pagar passagem, né? Eu era já casada, então eu tinha minhas responsabilidades como mulher, como esposa, como dona de casa, né? Com as contas. Então não foi fácil. Eu me recordo do meu último período, eu estava em estágio, meu esposo desempregado. E não tinha como eu trabalhar nessa época, de haver um evento na igreja que a gente chama de Encontro com Deus. E aí Deus levantou uma irmã, que o nome dela é Aline, se ela estiver assistindo, aí o meu agradecimento, né? Para ofertar na minha vida o dinheiro para que eu fosse trabalhar nesse evento da igreja. E eu lembro que quando ela chegou com esse dinheiro, eu falei para ela assim, olha Aline, eu estou passando por um momento difícil, e eu não tenho condições de pagar as minhas últimas idas do estágio para finalizar a faculdade, né? Então, assim, se eu não fosse, eu teria até, às vezes, que trancar a faculdade, né? E eu perguntei, eu posso usar esse dinheiro? Ela falou assim, olha, Deus mandou eu ofertar para você e você faz da melhor forma com o que você quiser. E aí foi assim que eu finalizei a minha faculdade, com muito suor, Deus muita garra. Ele cuida nos detalhes. Nos mínimos detalhes. E aí essa pra mim foi uma trajetória assim, que eu posso dizer que foi uma das melhores conquistas da minha vida, assim, que foi difícil, mas teve um saborzinho muito bom mesmo. No dia da minha formatura, em ver ali meu esposo, minha mãe, minha sogra, né, no dia em que tudo se findou, vamos se dizer assim, né, que o Senhor falou, tá aqui. Nossa, que legal. O que marcou mais para você na faculdade, algum fato assim, você como aluna? Na faculdade em si, teve muitos momentos marcantes, né? Alguns até mesmo nos estágios, quando você conhecia algumas pessoas, né? Algumas situações, algumas histórias, né? São histórias, às vezes, de vida em que você leva pra você e fala assim, realmente eu passo por problemas, mas não tantos quanto o outro, né? É o momento em que a gente se coloca literalmente no lugar do outro e vê assim, olha, realmente tem gente que tá passando por problemas aí até mais do que eu, né? Então, assim, teve algumas temáticas em que eu não me interessei tanto quanto foi a saúde da mulher. Porém, o meu TCC foi voltado para a saúde da mulher, né? E o tema foi os relatos e anseios no âmbito da saúde em mulheres em situação de rua. Nossa, muito interessante esse tema. Como é que aborda um pouquinho sobre esse tema? Os relatos em que nós abordamos com essas mulheres em situação de rua, né, que foi uma entrevista, foi um estudo de caso mesmo. Algumas mulheres que eu entrevistei, elas eram usuárias de drogas, já tinham algum tempo que estavam, né, no meio ruralizado, né, na rua mesmo em si.
e que muitas delas, infelizmente, usavam ali o próprio corpo, né, para que pudessem usar droga, comer, se alimentar, né, beber, vestir. E alguns estavam até mesmo com os próprios filhos, a família, né? Porque algumas das jovens, né, em que eu entrevistei, relatavam ter fugido de casa devido ao uso de drogas, né? E é uma situação muito difícil para o familiar ter que lidar com isso, não é fácil, né? A gente entende o lado do familiar e olha o lado daquela mulher. Muitas mulheres ali não tinham uma estrutura, não tinha higiene, né? Esse estudo foi feito em Taguatinga, então lá em Taguatinga tem um local em que os moradores de rua podem estar indo para tomar banho, sabe? Às vezes tem um alimento. Então, algumas dessas minhas entrevistas eu fiz neste local de ajuda mesmo a essa população que está em situação de rua. E não é fácil, assim, para nós que somos mulheres, ver outras mulheres nessa situação não é fácil. Algumas ali engravidam, acabam abortando, né, por N motivos. Um deles é o de ser usuária mesmo de drogas, né, de estar ali como uma moeda de troca usando o corpo mesmo. Nossa, muito interessante, né? E importante isso, sim, né? Sim. Trabalhar isso nas ruas, não é verdade? Isso. E eu, ouvindo um pouquinho você contando a sua história, não deixa de ser uma história de superação diante, né, da sua mãe ter criado você. Isso não mudou, né? Não mudou, isso não foi motivo para você se tornar uma pessoa diferente, né? Para você, digamos, sair aí da rota, do caminho, né? Sim. Isso não fez nenhuma diferença na sua vida. Isso mostra que todos os outros podem conseguir, porque a gente encontra muito pessoas que não conseguem seus objetivos de vida e coloca a culpa. Ah, porque foi minha mãe assim, ah, porque eu perdi meu pai, é porque eu não fui criada. Então, sempre vai colocando. E isso não é motivo para você se desculpar, para não conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos, porque eu acredito que você se sente uma mulher realizada, não é verdade? Sim. Quando eu olho para a trajetória, né, até chegar aqui, eu vejo o quanto eu me tornei mais forte, né? Naquela época, 6, 7 anos atrás, eu já me considerava uma mulher forte. Mas devido às circunstâncias, né? Eu tenho um ditadozinho que a gente vai usando as pedrinhas para construir a escada. E literalmente é isso mesmo. É isso mesmo. A gente vai construindo, por exemplo, aquele momento difícil que eu passei, não tinha condições, não foi fácil, né? Você escutar de uma pessoa, de outra. E a faculdade, você não vai fazer faculdade, você saber que você ali naquele momento não tinha condições, né? Mas tudo foi uma questão de tempo e você vai buscando até você conseguir construir a sua própria escada. Isso. E você vai se tornando mais forte a cada dia. As pedrinhas que vão aparecendo, elas só servem mesmo para você poder aprender e se fortalecer ainda mais, né? No decorrer da vida, você se tornar uma pessoa com certeza um pouco mais forte, mais humana, né? Mais gentil, em saber lidar com a situação do outro. Hoje, quando você olha para uma outra pessoa que está passando pelo mesmo que você passou, você sabe identificar, você sabe orientar, você Exatamente. sabe direcionar aquela pessoa que está passando pelo mesmo que você já passou. Exatamente. Então eu acredito que seja muito aprendizado mesmo. E não culpa a minha mãe, não culpa a situação, não culpa o meio, né? Eu sei que ela me deu o melhor que ela tinha. Com certeza. E se tornou o melhor para você, né? Porque a gente vê muito também, assim, pessoas que passam por essas limitações, né, familiares e tal, desiste por pouca coisa. E o segredo é não desistir. E quando você vai caminhando, sem você olhar para o todo, dia a dia as coisas vão acontecendo. Assim como Deus enviou essa pessoa, né, para ajudar no momento em que você precisou, não foi preciso você desistir. Então é ter fé, coragem, ousadia, né? Não se preocupar se vai dar certo ou não. Fazendo. Fazendo. É um dia por vez, né? Vai fazendo que as coisas vão acontecer e vão se realizar. Agora eu quero saber, antes de eu entrar aqui em outro assunto, que eu já ia me esquecendo, eu gosto muito de perguntar esse assunto.
você, diante de tudo isso, você é uma mulher que gosta de cozinhar? Vamos lá. Peguei. Cozinhar. Cozinhar não é muito meu Deixa eu forte. perguntar pro esposo que tá ali. Cozinhar não é muito meu forte, não. Eu gosto sim, assim, por exemplo, vai ter um evento, né? Vou chamar os amigos. Aí Uma coisa sim, mais especial. aí eu gosto. Mas assim, o dia a dia, não gosto muito de cozinhar, não é muito meu forte, não. Ai, eu acho até bom quando eu ouço isso, porque eu não vou me sentir assim tão Constrangida? sozinha. Tão sozinha, né, Gel? Tão sozinha, não gostar muito de cozinha. A minha diretora, assim, ela cozinha super bem, sabe? E eu sou assim, eu levo os convidados lá pra casa, mas é os convidados que faz. A comida. Os convidados é que faz a comida, é impressionante. Mas é isso aí. E sobre família, você tem alguma coisinha pra falar sobre família, sobre sua família? Você, seu esposo, seu filho, seu enteado? Assim, sobre família, em questão a casa, ao meio, não, só uma questãozinha assim que a gente acabou descobrindo há um pouco tempo, né, que meu enteado ele é autista, né, e ele fez a gente descobrir o lado da vida assim de uma outra forma, né, uma outra visão, né. Sim. E eu, assim, como profissional, eu já cuidei de uma autista por 2 anos, né? No entanto que a minha gestação, eu ainda estava cuidando dessa autista. E realmente, eles veem o mundo de uma forma diferente, né? Meu esposo, ele sempre comenta comigo que a gente não tem que se preocupar tanto com o que os outros vão dizer. Aí ele sempre fala assim, olha o Heitor, né? O Heitor, amanhã ou depois, ele não vai se preocupar, né? Ele vê o mundo de uma forma diferente, né? E é algo que eu tento levar mesmo para minha vida, é ver o mundo de uma forma diferente. Então a família, o meio, né, da minha casa me ensina isso, né? A ser mais paciente, a ter mais empatia, né? A tentar, de fato mesmo, não me importar tanto com a opinião dos outros, né? Que é muito difícil. A gente sabe que nós mulheres, nós nos importamos sim. Se o outro vai gostar do nosso cabelo, da roupa que a gente está vestindo, se o outro vai falar vai que aprovar ou não, né? E a gente às vezes fica procurando ser aprovado pelo outro e esquece de ser aprovado por si mesmo. E de viver sua própria vida, seu próprio gosto, sua própria forma, seu próprio estilo, né? Isso. De se olhar no espelho e se amar do jeito que você é. Né? Não só com a opinião do outro, né? Eu sei que a mulher, ela gosta de se arrumar e isso é super importante, né? A gente se olhar e se sentir bem no que a gente está vendo. Mas a gente também não levar isso a tão ao pé da letra a ponto de mudar toda a nossa vida por conta da opinião do outro, né? Por exemplo, hoje a gente vive um meio em que a parte estética, ela tá na alta, né? Exatamente. Então a mulher, ela tem um padrão, ela tem que ser assim, ela tem que ter o corpo assim, ela tem que ter o cabelo assim, e só ampliando, né? Eu já tive pacientes em que falavam assim pra mim, eu preciso engordar. Perguntei, mas por que você precisa engordar? Não, porque eu preciso de um corpo mais assim, mais bonito, uma perna, né? Um bumbum mais avantajado, né? Porque é o que tá na alta, né? Na moda, vamos dizer assim. Porque é o que é padrão de beleza. E isso adoece muitas mentes. Sim. Muitas mulheres vivem depressivas, se odiando, porque olha pra fulano e vê que não tá igual. E a gente não deve viver baseado nisso. E eu não vou tirar muito, assim, não vou muito longe, né? Esse era um conceito que eu tinha de mim mesma uns anos atrás. Então, quando eu me deparei com aquela paciente falando aquilo pra mim, eu olhei, eu falei assim, meu Deus, realmente, como a gente precisa mudar, né? A nossa visão do que é bonito, do que realmente é válido a gente ter para a nossa vida. Será que é legal mesmo você ter aquela visão de adoecer a sua mente, né? Muitas aí precisam de um acompanhamento mesmo psicológico. É verdade. Né? Para que não adoeça, não entre em depressão, não tenha ansiedade. Tem pessoas que estão vivendo um momento de ansiedade por conta de um padrão de beleza. Exatamente. Eu, por exemplo, eu me amo baixinha, pequenininha, magrinha. Eu me amo dessa forma aqui. Eu acho que
que pra mim é o ponto de mulher melhor, porque assim, é se aceitar. Porque eu ouvia tanto, de vez em quando eu baixinha, pequenininha, se você for parar pra pensar nessas palavrinhas que ouve deixar entrar, você começa a se achar menos. Sim. Não é verdade? Então, assim... Isso adoece, né? Adoece, não só a vai mente, adoecendo. mas a partir do momento que adoece a sua mente, automaticamente adoece o corpo. Exatamente. Pois eu não. Pois esse aqui pra mim tá o ponto certo. Pequenininha, magrinha, né? E é se amar mesmo, da forma em que você é, de fato. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer uma atividade física, não estou dizendo que você queira fazer algum procedimento estético. Beleza, eu acho que é válido mesmo a gente se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu me sinto bem, mas tem que ser algo pra você. Não porque é um padrão, né? Exatamente. E falando nisso, você pratica algum esporte? Faz algo assim? Vamos para as verdades. Não, hoje eu não pratico esporte. Porém, já teve épocas aí muito boas na minha vida, né? Em que eu era atleta, tanto de capoeira quanto karatê. Joguei em jogos abertos de Goiás já como karateca, faixa amarela, né? E já foi muito boa nisso. Não, né? Existe uma cobrança. Forma. Existe uma cobrança do lado de lá, sabe? Do marido. Sim. Em que eu volte para as artes marciais, porque é o que eu gosto. Eu gosto muito. Literalmente eu Legal. gosto. Quem sabe agora que meu filho começar a crescer, né? Eu começo a levar ele. Porque isso é algo... Isso não é estética, isso é saúde. E é uma forma da gente desestressar também, né? Uma qualidade de vida. Ali naquele ambiente onde você treina, você conhece outras pessoas e ali você agrega valores para sua vida. É isso mesmo. E deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. No meio feminino hoje, dentro da sua profissão, você encontra dificuldades ainda? Se depara com preconceito por ser mulher? Você ainda encontra isso hoje? Olha, na área da enfermagem, não tanto. Porque a área da enfermagem, ela é a grande maioria é mulher, né? A gente encontra aí poucos enfermeiros, vamos dizer assim, de 100%, né? Da enfermagem, vamos colocar aí 90% é mulher, né? Lógico que hoje, graças a Deus, tá abrindo mais para os homens, né? Existe um preconceito também do homem que era enfermeiro, né? A gente sabe que é uma profissão em que era voltada muito para a mulher, então quando o homem se tornava enfermeiro, porque... né, existia aquele preconceito de que não é homem, ou enfim. Então hoje, graças a Deus, já tem aberto um pouquinho mais a visão, né, ampliado aí pro público masculino, mas não, a gente não tem esse preconceito, né, em cima da enfermagem. Entendi. Não. Mas a gente encontra outras dificuldades dentro da profissão, por exemplo, hoje a parte salarial, que ela não é um salário, vamos dizer, eu quero usar uma palavra que não seja tão forte, sabe? Não seja o que a gente realmente mereceria, entendi. Sabe? Não é desmerecendo as outras profissões, até porque, como eu mesmo falei, meu esposo ele é brigadista, né, socorrista, mas se a gente colocar... por exemplo, um curso hoje de brigadista, é só mesmo para colocar a questão salarial, tá? Não de profissão. Um brigadista que tem o 2º grau, ele faz um curso de 45 dias, sai de lá, vamos supor, com um emprego garantido em algum lugar, ele tira aí em média 3.000 por mês. Se ele for, por exemplo, o encarregado ou o chefe da brigada, ele pode chegar aí a tirar 4.000, 5.000 mês. Um enfermeiro estuda 4 anos, precisa ser bacharel, né? Às vezes até ter especialidades para que entre no mercado de trabalho, que não é fácil após você se formar, entrar no mercado de trabalho como enfermeiro. E hoje o nosso salário, piso salarial da enfermagem, está em torno de 3.000, 2.500. E é uma entrega tão grande. E é uma entrega, a gente
a gente viveu uma pandemia, e na pandemia os enfermeiros estavam aí, dando cara a tapa mesmo, vestindo a camisa, atendendo a população. Entregando sua própria vida, Sim. né? Porque muitos se foram. Alguns chegaram, né, a óbito mesmo por conta da doença, por conta de estar trabalhando. E aí eu vejo dessa forma, a desvalorização da classe da enfermagem. Exatamente. Ainda existe. E assim, nós iniciamos falando da medicina de segurança do trabalho e eu vi que essa profissão, ela gera também, ocasiona, né? Muitos sintomas, não é verdade? Sim, sim. Por exemplo, a enfermagem existe, na verdade, hoje em dia, muitos enfermeiros que estão esgotados, né, na profissão, na sua carga horária, precisando aí fazer 2, 3 plantões, né, trabalhar em 2 lugares para ter uma renda, uma qualidade de vida na família, né? Porque hoje você trabalha para viver, você não usufrui daquilo que você está trabalhando, né? Então, uma carga horária muito abusiva, em que você tem que trabalhar muitas horas para ter uma qualidade de vida com seu filho, com a sua família. Isso. E muitas vezes eles perdem pra isso, construir, né, os seus sonhos, né? Exatamente. Que não é fácil, né? Comprar uma casa não é fácil, comprar um carro não é fácil, fazer uma viagem com a família não é fácil. Sempre há um sacrifício. Então, sempre há um sacrifício. E aí, hoje eu vejo dessa forma, a desvalorização ainda, né? Estamos aí com um projeto já para ser aprovado e estamos todos nós da área da saúde, vamos se dizer assim, orando, o dedinho cruzado, né? Alguns, né? Crendo que os nossos governantes vão olhar para a nossa classe e ver o quanto... Valorizar mais, né? E essa é uma área que eu ia perguntar para você, ela precisa sempre de se atualizar. Sempre. Não pode parar, né? Não. Até porque sempre tem uma doença nova, né? E aí a gente precisa trabalhar essa doença, a gente precisa saber qual é o tipo. Estudar. Informar, né? Porque, por exemplo, hoje eu trabalho na assistência básica, né? Que é ali a parte primária, onde a gente atende as primeiras demandas, vamos dizer assim, para solucionar e depois mandar para outros. Vai filtrando, né? Isso. Então, assim, a gente precisa estar sempre atualizado, precisa saber qual é a doença, quais são os sintomas daquela doença, quais são as medicações, ou o que pode acontecer a longo prazo, né? Se a pessoa não trata aquela doença. Então, a gente sempre tem que estar atualizado. Nossa. Assim, nesse âmbito da saúde, eu acredito que não só da enfermagem, né? Num todo mesmo. Todas as pessoas que decidiram fazer parte da saúde, ela tem que sempre estar se atualizando. Nossa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a participação no programa Saúde nas Escolas, falando sobre dengue, Covid, orientação sobre vacina. Como que funciona essa parceria? Bom, o Saúde na Escola, ele é um programa do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação de promoção de saúde nas escolas. Como que funciona isso? A unidade de saúde vai até uma escola mais próxima, né, dela, no território, e ali ela faz atividades em que ensine, né, e promova a educação em saúde. Por exemplo, eu tive esses dias agora na escola do Severiano Pereira Braga, lá na cidade ocidental, no Friburgo B, onde nós trabalhamos com as crianças de 6 a 10 anos a temática de dengue e Covid. Dengue é mais para que aquelas crianças sejam um ajudador da saúde. Ali eles acabam sendo um agente de saúde dentro de casa. Por exemplo, se a gente ensina para uma criança que uma tampinha de garrafa, seja ela de cerveja ou de refrigerante, pode ser um criador do mosquito da dengue, quando ela chegar em casa e ver uma tampinha na casa dela, ele vai falar para o papai e para a mamãe. Então, assim, trabalhar um olhar mais clínico e cuidadoso, né, com o ambiente. E promover não só na casa dele. Por exemplo, ali eu trabalhei com 200, 400 crianças. Então, são 400 crianças que vão me ajudar dentro da casa deles a promover a saúde lá. Por exemplo,
eu cuido da minha casa, você cuida da sua aqui em Valparaíso e eu cuido da minha lá em Cidade Ocidental. Os meus vizinhos vão cuidar da casa deles e vão fazer a parte deles. Sim. Nisso eu cuido do meu município e você cuida do seu. Exatamente. Juntos nós promovemos saúde, né? Porque a dengue em si, ela é uma doença de saúde pública mesmo, sanitária, né? Porque é Isso. acúmulo de lixo. Então, se a gente aprender a descartar os nossos lixos no lugar certo e aí orientar as crianças a não jogar papel no chão, tampinha, ajudar o papai e a mamãe a limpar, por exemplo, se tem um pneu, a tirar a água do pneu, se tem um vasinho de planta, colocar areia no Isso é a vasinho de higiene planta. do ambiente, né? Isso, cada casa, né? Lá eu até passei um vídeo que chama Dengue e Combatendo a Dengue em 10 minutos. Né? Então, assim, ele ensina o quê? Que toda semana, se você tirar 10 minutos para avaliar se a caixa d'água está tampada, se tem alguma coisa no quintal, você já promoveu a saúde dentro da sua casa. Exatamente. E aí, isso muda a parte do território onde você mora, né? Promove ali a saúde em questão à dengue, aonde você mora. E o Covid foi mais voltado mesmo para a vacinação, né? Que hoje a nossa maior dificuldade ainda está em propagar aí a vacina, seja ela para adulto ou criança. Ainda não tá tem tendo essa dificuldade, né? ainda encontra-se adultos que ainda não foram vacinados, né? E isso dificulta ainda mais a questão do Covid, né? Porque as outras coisas a gente já sabe. A gente já sabe que tem que lavar as mãos, a gente já sabe que tem que usar álcool, já sabemos que quando vai tossir tem que usar o antebraço. Quando estiver gripado, né, que foi o que eu falei para as criancinhas lá, sempre ir de máscara, porque tanto eu quanto eles não queremos transmitir a doença, né? Exatamente. Seja ela a influenza ou o Covid. Nossa, eu achei muito interessante sobre esse projeto que você está falando com relação à educação, né? Saúde e educação. Porque estão formando novas pessoas com novas mentalidades que automaticamente vai se tornar algo melhor, um futuro Adultos melhor. mais educados, vamos dizer Exatamente. assim, né? Se isso viesse, eu sei que já tem um tempo, mas se viesse ainda do meu tempo, por exemplo, não existia isso nessa escola, né? E aí, às vezes, a partir do momento que a gente é mãe, nem tem muito o que passar para os filhos. Mas quando já vem essa mentalidade que já está sendo implantada neles, já muda. E é uma parceria muito bacana com a escola, né? Que a gente entra... comportamento humano, né? Já tem um comportamento humano diferenciado. Isso, e é uma parceria muito bacana com a escola, né? A gente entra em contato com o coordenador e aí trabalha toda uma temática ali com aquela criança para que ele se torne, literalmente, essa é a proposta, né? Um adulto melhor, né? Um adulto mais bem informado, um adulto mais educado, que faça a propagação dessa área da saúde mesmo. Teve a outra temática também que era sobre educação física e lazer, né? E aí nós trouxemos algumas brincadeiras que hoje em dia já não existe mais. Né, que é, por exemplo, corre com tia. As crianças não sabiam que brincadeira era essa, né? Pular corda. Não Cancão, na minha época tinha cancão. Aí, Você sabe o que é o cancão? Não. Aquele que você fazia um desenho no chão, uns quadrados para ir pulando, jogava pedrinha até chegar no céu. Hoje em dia, pelo menos da minha época pra cá, é amarelinha. Essa já até evoluiu. Evoluir, porque eu falei, até pedi, né, pra ter um giz pra desenhar amarelinho, e hoje em dia não tem mais giz. Eles já fazem um tapete com uma amarelinha já desenhada. Então essa daí eles conhecem, a amarelinha eles conhecem. Nossa. Mas tem algumas brincadeiras, por exemplo, eu encontrei crianças lá que nunca tinham pulado corda. Então assim... Nossa, que falta que faz, né? Porque hoje em dia, assim, a informatização ela é muito bem-vinda, né? A gente sabe que é importante. Tem um lado bom dela. Mas que acaba privando essa criança ali de estar só com o celular na mão
e não participando de outros lazeres que nós tínhamos antigamente, exatamente. né? De brincar de bete na rua, de queimada, de se esconder. E tem algumas coisas que eles não conhecem mesmo, né? Rodas de cantiga, não sabem fazer algumas musiquinhas. Então é bom muito... da felicidade, a gente não sabia, né? Porque você eu me tornei criança, os meninos, até os acessos que estavam comigo, são os agentes de saúde, falaram assim, não, Jennifer, tá bom. Eu falei, gente, mas eu gosto muito disso aqui. Isso era bom ser implantado nas escolas novamente, sabia? Esse tipo de brincadeira, para incentivar, porque você vê que a era de hoje, desses adolescentes, são todos doentes. Ansiedade, depressão, pensamentos de morte. Hoje é com isso, insônia, né? Que a gente lida muito os adolescentes, mas é por conta da mente ali já. Hoje em dia um bebê de 2 anos ele já tá ali, ó, no computador, no tablet ali, já sabe puxar já os vídeos, o que quer assistir já. Então, hoje em dia a nossa juventude, eles estão com hoje o maior problema que nós encontramos assim é da automutilação, né? Eles estão num nível de ansiedade, de depressão, talvez ansiosos aí pelo futuro ou por alguma coisa que não aconteceu, né? Com essa visão, né? Eu encontro muitas mães hoje com dificuldades nessa área, sabe? De ter um filho que automutila, né? E é difícil demais para uma mãe passar por isso, né? De ter relatos ali da mãe dormir do lado de fora mesmo do quarto com medo do filho tirar a própria vida. Exatamente. E a gente vive nesse momento hoje, sabe? Não é algo muito longe, não. É bem pertinho mesmo. É algo que a gente trabalha isso na unidade. E você sabe que o que essa pandemia ocasionou hoje nos adolescentes foi muito sério. Você acredita que depois que foi tirada a máscara, que já pode, né, foi liberado, os adolescentes eles não estão querendo abrir mão da máscara. Porque se isolaram ali, criaram o mundo deles, eles não estão conseguindo encarar essa realidade de ser livre novamente, de se adaptar, ficaram tipo insociáveis, né? A pandemia ela trouxe esse alto índice, né, de ansiedade e depressão. Não só nos jovens, mas os jovens foram muito prejudicados, né, nesse longo desses 2 anos. A gente tem casos muito graves mesmo de socialização. É verdade. E que dica você deixa para esses jovens nessa retirada da máscara, para eles encarar, saber conviver, olhar no rosto e não ter essa vergonha? Olha, primeiramente a minha dica vai para os pais, né? Porque eu acredito que não seja fácil para um pai, para uma mãe ter que passar por uma situação dessa, né? Eu imagino que é uma situação muito difícil. Mas a primeira coisa é o pai ou a mãe procurar uma ajuda, né? Uma ajuda de um profissional, que seja na unidade básica, que seja passando por um enfermeiro, um médico, né? Um psicólogo, né? Uma terapia. É muito importante. Hoje em dia, psicólogo não é sinônimo de você ser doido. Não. Eles ajudam muito em várias questões. Então é de suma importância. E nós temos psicólogos pelo SUS, pelas unidades básicas de saúde, né? Pela Secretaria de Educação. Eu não sei aqui em Valparaíso, mas eu acredito que sim. Em Cidade Ocidental nós temos, e eu acredito que aqui na Secretaria de Saúde de Valparaíso tem também, para auxiliar, sabe, a família, esse adolescente que está passando por isso. Pode ser por N motivos, né? Pode ser pelo afastamento, né, da comunidade, que era o meio deles, né? E a gente precisa entender que até antes da pandemia existia uma rotina da vida do jovem que foi quebrada por 2 anos. Então existia uma ansiedade muito grande se ele ia perder o pai, se ele ia perder a mãe, se ele ia perder o avô, se ele ia perder a própria vida, né? Por conta de uma doença que, vamos dizer, judiou muito, não só do nosso país, mas do mundo todo. Nossa, e isso é uma nova conscientização, né, uma que nós nova temos que conscientização. fazer de aceitação. E assim, eu sou cristã, algo que eu acredito que ajuda muito, né, é você
ter algo em que você acredite, né? Por exemplo, nós temos a juventude da nossa igreja, em que todo sábado se reúne ali para louvar, agradecer a Deus, e aquilo é um momento de lazer para eles em que distrai, né? Então, se o seu filho tem, ou se vocês têm uma igreja que vocês possam ir, esse jovem poder estar no meio social ali, ou uma atividade. Praticar um esporte. Praticar um esporte, por exemplo, o meu esposo mesmo, ele participou há uns anos atrás, aqui em Valparaíso eu sei que tem, ali na etapa A, do escotismo, que também é algo muito bom para os jovens, sabe? Traz uma qualidade de vida, traz ensinamentos que aquele jovem vai levar para a vida adulta dele. Né? Meu esposo mesmo, ele fala que tem coisas que ele aprendeu no escoteiro que ele traz para a vida dele até hoje. Exatamente. Então, é uma escola de vida. É uma escola de vida. Então, Exatamente. assim, eu acho que é super válido, né? Se seu filho pratica algum esporte, ou uma natação, ou uma capoeira, ou uma dança, ou um balé. Então, assim, é tentar fazer com que ele se interaja no meio da sociedade mesmo. E procurar ajuda. Verdade. A direção já está ali mostrando ali o reloginho, faz a hora para nós. Você viu como passa rápido? Passou rápido. Mas para finalizar, vamos só você deixar uma dica para as mulheres com relação ao mês de março, que foi o mês de conscientização do público feminino abordando a prevenção do câncer de colo de útero. Né? Que dicas você deixa de prevenção para as mulheres? Certo. Bom, a prevenção, ela já fala, né? Algo que você se previne antes dela acontecer, né? Então, prevenir ainda é o melhor remédio. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. O câncer do colo do útero, ele é algo que ele chega silencioso. Algumas das vezes ele dá alguns sinais, né? Um sangramento que é fora da época da menstruação, uma infecção de urina, que não você está tratando, mas ela não passa, ela é recorrente, né? É um corrimento que é recorrente também, é uma coceira, né? Que a gente chama de prurido, que não cessa. Então, assim, são algumas coisas que você, mulher, precisa ficar atenta, né, ao seu próprio corpo, aquilo que o seu corpo está dizendo, né? Eu recebo muito no meu consultório, algumas pacientes falam assim, olha, eu sei que tem alguma coisa errada, porque eu conheço o meu corpo. E então é importante em que você conheça o seu corpo. A prevenção do câncer do colo do útero, ela tem que ser feita anualmente, né? Eu sempre digo para as minhas pacientes assim, o protocolo nos diz que você pode fazer a cada 3 anos. Se nos 2 últimos deram tudo bem, né? Não deu nenhum resultado para que você precise se preocupar. Eu já falo para as minhas pacientes o seguinte, se você tem uma ferida hoje, daqui a 3 anos como ela vai estar? Se eu olho, olhei esse ano, não tinha nada, o ano que vem pode ser que tenha uma feridinha. Ah não, mas o ano passado eu olhei, estava tudo certo, não tinha nada. Daqui a 2 anos, essa feridinha pode estar num grau bem mais elevado. Então, o interessante é que você faça anualmente. Ah, deu uma HPV, deu uma lesão de baixo grau. Aí é recomendado você fazer a cada 6 meses, até que estabilize e num próximo exame dê um resultado positivo, vamos dizer assim, que não tenha nada. E por falta desse cuidado, dessa atenção, a gente já viu muitos casos de que quando você vai no médico já tá em uma situação que não tem mais jeito. Porque muitas vezes é silencioso, né? A doença ela é silenciosa. Às vezes você não sente sintoma nenhum, quando você descobre já está em caso final. Tem casos em que a mulher perde mesmo o útero, né? E alguns outros perdem até a vida, né? Então o interessante, mulher, é você se conhecer, né? Se tá tendo algum desconforto na hora da relação sexual, é você ir sim numa consulta com a enfermagem, marcar sim seu preventivo, se lá no posto onde você mora, né? Próximo onde você mora, marcado, deixar marcado, ou se for que a gente chama de demanda espontânea, chegou, já faz, conversa, se for algo que você tá vendo que tá errado mesmo, chama a enfermeira, pede para conversar com ela, às vezes é marcado, é agendado, mas se for alguma coisa que realmente você está sentindo, eu tenho certeza que aquela enfermeira vai ter empatia e vai te atender e vai fazer sim a coleta do seu preventivo e vai te
direcionar aí para onde realmente precisa. Por exemplo, se você tiver ali uma lesão de baixo grau ou um NIC 1, um NIC 2, vai te direcionar para um ginecologista, né? Ou fazer uma colposcopia, que é um exame que é muito conhecido para algumas pacientes que têm lesão no colo do útero. E eu sempre indico, pelo menos a cada 3 anos, as minhas pacientes fazerem, porque é um exame visual, né? E que dá para automaticamente ali pelo exame identificar se existe ali alguma lesão no colo do útero que precisa ser tratada. Nossa, muito interessante. Olha, eu quero aqui lhe parabenizar, né, por essa profissão, por essa profissional que você é, porque eu sou prova disso, né? Eu já quero aqui já agradecer, né, sua presença. Foi muito importante, muito interessante, né? Não abordamos nem metade da pauta, você viu, né? Mas o convite já se estende aí para uma próxima vez, né? A gente trazer mais um tema de saúde, que eu acho que é interessante, né? Trazer sempre essa informação, sempre bater na portinha, né? Porque até que às vezes incomoda, hoje não incomodou, mas na próxima já incomoda alguém vai se atentar para se cuidar melhor, né? Então, eu vou lhe fazer aqui uma pergunta para você deixar uma mensagem, né? Se você se ausentasse do mundo hoje, que mensagem você deixaria? Bom, a primeira, a gente passou pela Páscoa agora, né? E é que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida eterna, né? Então, que você usufrua desse amor que o Senhor deixou para você, né, que você usufrua dessa vida que Deus deixou para você. E o meu legado seria o amor ao próximo. Eu sou apaixonada por pessoas, eu amo pessoas. E se eu pudesse fazer mais por pessoas, eu faria. Gente, o amor é tudo. E feliz é quem ama. Quem ama é independente, né? Que seja relacionamento, mas que tem esse amor para oferecer, para dar, para estender a mão. Não é verdade? Sério. E aqui ficam as nossas considerações finais hoje. O nosso agradecimento a você que ficou conosco até agora, que deixou sua mensagem, que compartilhou, né? Pode continuar enviando para alcançar mais pessoas. O nosso carinho fica aqui a todos vocês, a equipe da Foco TV, e nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, também com uma outra convidada muito especial e você não pode perder. E obrigada pela sua presença, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Suas considerações finais. Primeiramente eu queria deixar com você uma lembrancinha que eu sempre faço, é um mimozinho que eu dou para as minhas pacientes em consultório. Gente. São mensagens, né? Uma mulher maravilhosa, Nossa, uma mulher poderosa. Nossa. E acredite em você. Strong.